Então, por incrível que pareça, existe inveja dentro da própria família. Então, um membro da família que desenvolve melhor a sua vida, que tem um melhor destaque social ou financeiro, e aí ele começa a ser invejado pelos seus parentes. Pode ser um irmão que inveja o outro, um que inveja o primo, ou que inveja o pai ou a mãe o pai inveja o filho, alguma coisa assim. E cria dentro da própria família um sentimento de inveja e de desejo de destruir o outro, de tirar do outro a felicidade. É uma coisa terrível. Existem famílias divididas terrivelmente, famílias inimigos uns dentro da própria família. É filho odiando o pai, é irmão odiando outro irmão. É uma confusão terrível devido à inveja, porque vem a maldade, e a maldade então vai fazer com que um tente prejudicar o outro para tirar do outro a posição do outro, ou tirar do outro a alegria que o outro tem. Depois vem no trabalho. Então a empresa é o lugar onde passamos a maior parte do nosso tempo e onde também encontramos pessoas invejosas, incompetentes e malignas. Nesse ambiente, o servo de Deus deve aprender a compartilhar sua fé, sem prejudicar o seu trabalho, e demonstrar através de atitudes que é diferente. Não faltam relatos de pessoas que sofrem abuso moral e que têm a sua fé confrontada a todo instante. O desejo de galgar cargos e posições não é condenável desde que isso ocorra de forma ética e como fruto do esforço e dos méritos pessoais. É inadmissível, porém, a um servo de Deus agir de forma desleal e antiética. Devemos ser sal e luz para influenciar positivamente o nosso ambiente de trabalho, a fim de que o nome de Cristo seja glorificado. Mateus 5, 13 a 16 e versículo 20. Ainda que você seja prejudicado, age de maneira cristã. O Senhor, no devido tempo, o honrará. Gálatas 6, 9. Então, dentro do trabalho, nas relações interpessoais, muitas vezes acontece do crente invejar o cargo de outra pessoa dentro da empresa, ou o salário do outro. Então ele começa a fazer o quê? Com essa inveja que ele tem, esse desejo de ocupar o lugar do outro, ele começa a falar mal do outro, a perseguir o outro, a inventar coisas contra o outro, a atrapalhar o trabalho do outro, para roubar aquele cargo, aquela posição, aquele salário que o outro tem. E muitas vezes acontece, dentro de uma empresa também, que o crente ele é supervalorizado lá dentro, devido à sua honestidade, devido ao seu trabalho, devido à sua fidelidade a Deus. Então, o patrão o supervaloriza. Ele, às vezes, tem uma posição melhor, um cargo melhor. E o que ocorre? Ocorre que as pessoas, tanto crentes como os descrentes, começam, então, a perseguir a pessoa, começam a isolar a pessoa, prejudicar o trabalho da outra pessoa, começam a fazer ali fofoquinhas, inventar coisa, começam a atrapalhar o rendimento do outro, fazer alguma coisa que prejudica o trabalho do outro. Isso acontece muito, porque existe aí uma inveja terrível que vai fazer com que as pessoas pratiquem maldades devido à posição que o outro ocupa, devido ao cargo que o outro ocupa, devido ao salário que o outro tem. Principalmente se for um cristão legítimo, verdadeiro. Aí então que as outras pessoas começam a invejar. Foi assim com Daniel, por exemplo, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, foi assim com eles. Daniel foi invejado pelos outros líderes na Babilônia porque ele se distinguia dentre os outros. Ele tinha mais sabedoria e tinha preferência dos governantes, devido à sua honestidade, devido à sua sabedoria, devido à sua vida ser ali consagrada a Deus. Vamos ver na igreja. Falar sobre maldades dentro da igreja pode parecer desnecessário, mas infelizmente não é. Em nossos rebanhos não faltam lobos em pele de ovelha e jogo em meio ao trigo. Há muitos que, em nome de Deus, planejam o mal, ensinam heresias e profetizam mentiras, trazendo dissensões, rebeliões e escândalos entre os santos. Mateus 7, 21 a 23, 2 Pedro 2, 1.
A maldade tem minado a fé de muitos. Quantas pessoas alvos de calúnias e deslealdades não se acham desviadas do caminho do Senhor? A palavra de Deus diz que de 6 coisas odiadas pelo Senhor, a 7ª ele abomina: semear contendas entre os irmãos. Provérbios 6, 16 a 19. Mesmo que você esteja padecendo perseguições por parte dos falsos irmãos, prossiga fielmente, pois o Senhor reservou-lhe uma grande recompensa. 2 Timóteo 3,12, Gálatas 2,4, 6,9, 1 de Pedro 5,4, Apocalipse 2,10. Converse com seu pastor e ele saberá como ajudá-lo. Então, infelizmente, dentro da igreja existem muitos casos assim, de pessoas invejosas e que começam a maquinar o mal contra outras pessoas. E aí vem profecias falsas, né? Heresias, vem aí mentiras, enganos, vem várias coisas que acontecem na relação entre os irmãos e que o pastor deve detectar e deve procurar solucionar isso. Existem casos terríveis por causa de alguma preferência, por exemplo, do pastor por determinado obreiro. Então causa ciúmes, aí, causa inveja em outros e eles vão acabar dando lugar à maldade para derrubar aquele outro, para tirar aquele outro daquela posição que é aquela pessoa que queria ter. Então devemos tomar cuidado. Não fique desejando aí as coisas assim dos outros. Lute, mas lute contra as forças malignas, não contra irmãos, não contra líderes. Não faça isso. Lute contra demônios, não lute contra pessoas. Então muitas são as pessoas que estão desviadas da casa do Senhor, não vão mais à igreja. Por quê? Por causa de uma calúnia, por causa de uma perseguição de alguém. Então cuidado. Muitas vezes você pode estar tirando aí uma pessoa da igreja. Você pode estar prejudicando aí uma vida que foi salva com muito esforço. Então cuidado com isso. Não prejudique a obra de Deus. Não se torne inimigo de Deus quando você está praticando maldade contra alguém. Cuidado com isso. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, Jesus não disse por que você está perseguindo os cristãos. Jesus disse: por que me persegue? Então cuidado. Muitas vezes você está perseguindo um crente e se esquecendo que você está perseguindo o próprio Cristo. Vamos ver aí nossa conclusão. Quem serve a Deus verdadeiramente não deve sentir inveja do seu próximo nem praticar o mal. O Senhor chamou-nos para ser luz em meio às trevas. Assim, se você está sendo alvo de inveja ou de maldades, procure olhar para o alto, para aquele que lhe dá salvação e livramento. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 9 e 21. Jamais esqueça que os olhos do Senhor estão atentos. Ele é justo e o seu rosto está voltado para os retos. Salmos 11, de 4 a 7. Então quem ama verdadeiramente a Deus não precisa ter inveja de ninguém. Você precisa ter intimidade com Deus e esperar em Deus. E deve ter como alvo a vida eterna com Deus. Nunca o seu alvo, o seu objetivo pode ser as coisas terrenas, posições, qualidade aí de vida material. Isso nunca deve ser almejado pelo crente. O crente deve viver em paz com Deus, tranquilamente, e buscar a paz com todos, quando for possível. É claro que quando você está com Deus, sempre vai ter inimigos que vão se levantar contra você. Sempre você vai passar por perseguição, tribulação, mas não se desespere. Se fizeram o que fizeram com Jesus, imagine conosco. Então seja fiel a Deus. Então sirva a Deus de todo o coração, não desejando aí cargo ou posição social, posição eclesiástica. Não faça. Não faça nada por isso. Deseje as coisas espirituais. Faça o seguinte: deseje sempre
mas tenha muito desejo por receber de Deus as coisas espirituais para trabalhar na obra de Deus. Deseje os dons espirituais. Olha aí, tantos dons para você desejar, para você buscar. Esteja ocupado lendo a Bíblia, orando muito e buscando ser útil para o reino de Deus, buscando maior intimidade e comunhão com Deus. Tem 9 dons para buscar. Uma vida só é muito pouco. Nós temos tanta coisa para buscar aí de Deus, para abençoar os outros. Então o crente vive para abençoar as pessoas. Não busque viver para ser abençoado. Não, viva para abençoar os outros. É para isso que nós estamos aqui na terra. Muitas vezes nós empobrecemos para que outros enriqueçam. Muitas vezes nós até adoecemos para que outros tenham saúde. Muitas vezes você terá que sofrer para que outros sejam felizes. Essa é a vida cristã. Você dá a vida pelos outros. Enquanto os outros estão achando que você está buscando coisa material, posição social, sucesso, fama, não sei o que, deixe eles pensar o que quiserem de você. Mantenha-se sempre na presença de Deus, buscando de Deus mais e mais poder para você realizar a obra de Deus na terra, para você abençoar mais e mais pessoas. Faça isso. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, esta é a sua oportunidade. Vamos orar agora. Se você está aí com esse sentimento, essa inveja, um sentimento faccioso, se você tem aí já maldades acumulando no seu coração, na sua vida, então ore agora, peça perdão a Deus e comece uma vida nova daqui para frente, sem se importar com a vida dos outros, sem querer o que os outros têm, ou querer a posição do outro. Não faça isso mais não. A partir de hoje, tenha uma vida tranquila. Não fique desejando coisas altas. A Bíblia diz, acomode-se às coisas menores. Não fique tendo esses desejos de coisas grandes. Não. Não fique preocupado. Deus vai cuidar de você. Fique tranquilo. Não fica nesse corre-corre, feito doido, ficando sem dormir para ganhar dinheiro, se desesperando para ser o que Deus não intentou que você seja. Pare com isso. Agora arrependa-se disso, peça perdão a Deus, peça a Deus ajuda para você, a partir de hoje, viver uma vida mais tranquila, mais em paz com Deus, em paz com os outros também. Acima de tudo, agrade a Deus, viva em comunhão com Deus, desejando cada dia mais a presença de Deus, o poder de Deus na sua vida. As coisas materiais, deixa para lá. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. As outras coisas, quando necessárias, Deus vai acrescentar, vai lhe dar, à medida que você precisar, que for necessário, Deus vai lhe conceder. Não se preocupe com isso. Não concentre o seu pensamento nisso, mas concentre o seu pensamento em comungar com Deus, em ter a mesma atitude que Deus teria se estivesse aqui na terra, como homem, como nós. Vamos orar então, depois traremos então o questionário.